Shalom, igreja, mais um domingo na presença. Ainda que estamos juntos, mas nele nós estamos unidos. Você aí na sua casa, uma equipe tão reduzida aqui, mas se desdobrando para que através da tecnologia, todos nós possamos neste domingo estarmos na presença dele, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que tem nos empoderado, aquele que tem nos forjado, aquele que tem nos dado fé e coragem para viver cada dia como se fosse o último, mas sempre na presença dele. Bem-vindo, igreja, a mais um culto na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na presença de Jesus, o autor e consumador da tua e da minha fé. Eu quero, em nome de Jesus, te lembrar de algumas coisas importantes. Nós estamos na celebração da Páscoa, na semana da maior festa do cristianismo. E eu quero pedir para você, Igreja de Jesus, ser intencional. Amanhã é o Dia Nacional de Oração e Jejum. E nós vamos começar hoje, à meia-noite, às 0h, um tempo de jejum, um tempo de clamor. Coloca o seu celular para despertar na madrugada. Se você nunca teve essa experiência, aí está essa oportunidade de, na madrugada, você dobrar o seu joelho, elevar os seus olhos aos montes e dizer: sim, é dos montes que vem o meu socorro. Então, a partir de meia-noite, nós entramos num tempo de jejum e oração até amanhã ao meio-dia, quando nós entregamos o jejum, mas nós continuamos em oração pela nossa nação, pelas famílias infectadas, pelos profissionais da saúde, pelos empresários, pelos nossos irmãos que têm as suas microempresas. Honre-os quando você precisar de algo. Enfim, vamos orar e vamos clamar. Amanhã à noite, eu e você, líderes, temos algo muito importante que vai acontecer aqui. A nossa reunião de líderes, fique atento lá no nosso grupo do WhatsApp, que ali você vai receber o link meia hora antes possível, para que a gente possa estar juntos e alinharmos essa semana que será incrível. Então amanhã, às 20h, nós temos reunião com todos os líderes de célula. Nós estamos caminhando nessa semana e na quarta-feira nós teremos a última ministração da série O Poder da Fé. Quarta-feira o nosso apóstolo estará encerrando essa série e é uma experiência que nós estamos vivendo como igreja. Quarta-feira, o culto é às 17h30, exatamente na viração do dia, nós estaremos na presença do Senhor, dirigindo, retornando do trabalho, chegando em casa, fazendo a janta. Nós vamos parar tudo para conectar a nossa mente, o nosso coração, a nossa atenção ao coração do Pai. Quarta-feira, às 17h30, pelo Sião Channel, o culto da viração do dia, onde eu e você vamos ouvir a última ministração sobre o poder da fé. Dia 31 é quarta, dia 1º é o primeiro dia de um novo ciclo, primeiro dia de abril. E nós vamos então consagrar este dia mais uma vez, orando, jejuando, colocando as nossas vidas, as nossas limitações, a nossa família, a nossa cidade, a nossa nação, a vida do nosso prefeito, a vida do Richard, que é um jovem que está entubado. Nós vamos estar orando mais uma vez, mas na quinta-feira, também na viração do dia, às 17h30, nós teremos um momento de intercessão aqui no nosso canal. Anota isso, ativa o sininho. Na quarta, o poder da fé. Na quinta, no mesmo horário, às 17h30, nós teremos esse momento de clamor e intercessão unidos pela tecnologia. Sexta-feira, feriado, nós vamos ter uma worship através do Sião Channel, o horário às 17h. Como é feriado, nós teremos
a parte do dia para estar com a família, para orarmos juntos, para termos tempo juntos lá na nossa casa, com quem mora conosco. Eu tenho feito isso, nós três, gastando tempo juntos. E na sexta-feira, às 17 horas, nós teremos uma worship. Quero você aqui conectado, quero ver o teu nome no chat. Agora, sábado, presta atenção, você papai, você mamãe, nós íamos ter um drive-thru no domingo, mas o Senhor mudou a nossa rota. O Espírito Santo nos visitou na madrugada e o nosso drive-thru, presta atenção, papai e mamãe, será no sábado, das 10 da manhã a 1h da tarde. Por que mudou? Porque você vai ver, tem um QR Code sendo projetado aí também, que você pode acessar. Nós teremos 2 inscrições para o drive-thru. Teremos as inscrições de crianças e adolescentes que vão receber uma lembrança da Páscoa, uma lembrança para ser desfrutada em família. E aqui já vai o meu agradecimento pela todas as parcerias que apoiaram, Queca Ateliê, Silmar Confecções, o vereador Paulo Pereira Filho, a irmã Daniele, a irmã Adriana Ribeiro, a doutora Alessandra Dantas, tantos irmãos, eu estou até com medo de esquecer de alguns deles neste momento, mas que nos ajudaram para que essa lembrança tão especial chegue na mão dos nossos filhos. E isso vai acontecer sábado, das 10 às 13. Você pode se inscrever através do link que foi postado aí no slides, mas também através do QR Code. Você pode se inscrever o seu filho até 11 anos, mas também o seu adolescente, que vai receber um outro mimo, mas também irá receber. Mas como nós não queremos recuar e nós não vamos recuar como igreja, nós também vamos fazer um kit da ceia do Cordeiro e um kit da ceia da ressurreição. Então você vai não somente inscrever o seu filho, mas você vai inscrever a sua família. E aí, no drive-thru, você vai receber um kit da ceia do Cordeiro para celebrarmos no domingo às 7 horas da manhã. Vai estar ali tudo prontinho, você só vai ter que ter o suco de uva na sua casa. Mas você vai receber o kit da ceia do Cordeiro para o culto do domingo às 7 horas e o kit da ceia da ressurreição no domingo às 17 horas. São esses os nossos avisos até o próximo domingo, dia 4/4. 2 cultos, celebraremos a Páscoa dentro de casa, mas com todos os elementos da festa bíblica. Quero te lembrar, no drive-thru atenderemos somente os inscritos, seja pelo QR Code, seja pelos links. E essas inscrições vão se encerrar quarta-feira, dia 31, para que a equipe da organização possa fazer tudo com muito amor. As inscrições para o drive-thru, seja da ceia do Cordeiro, da ceia da celebração, da lembrança das crianças e dos adolescentes, se encerram quarta-feira, dia 31. Agora nós vamos orar. Eu queria que você estivesse junto. Papai, muito obrigada por este dia. Papai, muito obrigada pela vida. Meu Deus, nós te agradecemos pela vida. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos preservado. Nós te agradecemos porque do Senhor vem a nossa força, do Senhor vem a criatividade, do Senhor vem as estratégias. E, meu Deus, como nós estamos nos esticando neste tempo. É o segundo ano que nós estamos sendo proibidos de celebrar a Páscoa juntos aqui neste lugar. Mas nós iremos celebrar dentro dos nossos lares, com os elementos bíblicos, lendo a Tua Palavra, orando juntos, estando conectados pela tecnologia. Meu Deus, nós não desistimos do que cremos, nós não vamos nos acovardar. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção,
Pedimos que através do teu doce Espírito Santo, Senhor, desperte a tua igreja. Pedimos a ação do teu Espírito Santo na mente, no coração, no entendimento e no espírito de cada um, que um dia foi comprado e lavado no sangue do Cordeiro. Meu Deus, nos faça gigantes na fé nesse tempo. Arranca de nós toda a apatia, arranca de nós toda a frieza, arranca de nós, ó Deus, tudo aquilo que tem nos tornado apáticos à tua palavra, apáticos à tua presença, apáticos à unidade do corpo vivo que é a tua igreja. Por favor, visita-nos, acende em nós a fidelidade a Ti, a fidelidade à Tua palavra, a fidelidade aos Teus princípios, porque somente aquele que crê é fiel. A fidelidade é fruto da fé, a fidelidade é fruto de relacionamento com o Pai. Quem se relaciona com o Pai crê. Por vezes o religioso não crê, mas quem ama o Pai e confia no Pai, cumpre os princípios dados pelo Pai. Espírito Santo, que o Senhor visite a tua igreja, que o Senhor visite as autoridades constituídas, que o Senhor visite a nação, que o Senhor tenha misericórdia da humanidade. Visita, ó Deus, aqueles que estão num leito de hospital. Visita o Senhor, visita o Richard, visita o nosso prefeito. Senhor, visita, sopra o sopro da vida, sopra o teu ruá, sopra a tua intervenção, sopra a tua graça, sopra a tua misericórdia, sopra a tua vida, meu Deus, nos pulmões daqueles que estão infectados. E nos dê alegria, alegria de testemunhar, alegria de testemunhar a tua graça, a tua misericórdia, a tua intervenção e o teu milagre. Permita-nos te adorar nesta tarde, permita-nos sermos um através dessa tecnologia, e que em cada lar o teu Espírito Santo derrame da tua presença, que em cada lar, em cada criança, em cada papai, em cada mamãe, vovô, titio, a tua presença se mova e a tua igreja seja levada à presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Te adoramos, Senhor, te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nos rendemos na tua presença, Senhor. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue.
Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso, Cordeiro de Deus, quão precioso, Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. Somente o teu nome é doce. Declare isso a Ele nessa tarde. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. Nós te adoramos, Senhor, engrandecemos o teu nome. Não há melhor lugar, ó Deus. O melhor lugar para se estar, ó Deus, é na tua presença. Deus, nós te adoramos, nós clamamos ao Senhor nessa tarde. E assim como a tua palavra diz, Romanos capítulo 8, nada e nem ninguém irá nos separar no amor que há em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando ou enfrentou essa semana, ou que tem que enfrentar a semana que está adentrando. Mas o melhor lugar para se estar é na presença do Senhor. E eu declaro em nome de Jesus, que essa semana será a melhor semana. Mas que para isso você possa estar com o teu coração, que você possa estar com os seus olhos na direção do Senhor. Adore ao Senhor. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Nada vai
do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. O melhor lugar para estar é na tua presença, Senhor. Oh, adore ao Senhor. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. É o melhor lugar para se estar, é na presença do Senhor. Você e Ele no íntimo, eleve a Ele com um cântico de adoração por tudo aquilo que Ele tem feito, realizado em você, na sua família. Oh, nos rendemos a Ti, Senhor. Oh. Leva-me a viver a Tua vontade, leva-me a viver o Teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Aleluia, que você possa descansar no amor desse Deus. A comunidade profética, ela orou ao Senhor,
E se você está com dor de cabeça, se você está com ânsia de vômito, se você está com algum problema cardíaco, dor no ombro, na clavícula, se essa palavra faz sentido para você, você que está cultuando conosco nessa tarde, há um telefone aí na tela, ligue. Com certeza tem irmãos ali cheios de Deus que irão orar pela sua vida. E com certeza eu creio que a cura virá sobre a sua vida. A cura virá sobre o seu lar. Porque Ele é Deus sobre as nossas vidas. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus tremendo. Nós iremos continuar adorando com esse cântico. E logo mais o nosso irmão Girino vai estar celebrando conosco o ofertório. Mas nós iremos dar esse tempo para que você possa ligar, que você possa interagir e Deus irá operar na sua vida, amém? Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Shalom, amada igreja. Como é bom estar aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aí do outro lado, cultuando ao Senhor, amém? Queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Lucas 19, a partir do verso 1. Nós vamos ver uma história que nós já conhecemos bastante. Eu gostaria que você, aí na sua casa, abrisse a sua Bíblia, para nós estudarmos junto. Amém? Então vamos lá. É uma história muito conhecida de Jesus e Zaqueu e Jesus. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo, adiantou e subiu a uma árvore chamada Figueira Brava, a fim de vê-lo, porque Jesus havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda a pressa e recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para se hospedar de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade de meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo, quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse texto é um texto que eu já vi várias mensagens, e uma que me chamou a atenção nesse texto foi a adoração de Zaqueu, né? Algo queimava dentro de Zaqueu, né? Algo ali ardia, ele queria conhecer Jesus. E Zaqueu, ele era um pecador como nós, né?
E eu creio que Zaqueu tinha muita expectativa de ver Jesus. Até um dia que Jesus estava atravessando Jericó, e Zaqueu não perdeu a oportunidade, né? Zaqueu, ele correu lá, falou, quero ver Jesus. Chegando lá, ele não teve como ver Jesus devido à multidão, era muita gente. E Zaqueu, ele conhecia toda Jericó, todas as estradas ali. Ele sabia que Jesus ia de passar numa estrada lá, e lá tinha uma árvore, essa figueira brava. Isso ardia dentro dele, era uma adoração que havia dentro dele. Eu creio que ele lá em cima daquela árvore, eu quero abrir um entre parênteses aqui. Eu vim do sítio, morei na roça, e eu sei que é subir numa árvore com expectativa, né? Você que sabe disso também, subir numa árvore para esperar uma caça, você fica ali daquele jeito, tudo se move. Você subir numa árvore para pegar um fruto, uma laranja, uma manga lá na ponta, que é a mais bonita, tudo se move. E Zaqueu estava desse jeito em cima dessa árvore, com muita expectativa. Quando Jesus se aproximou de Zaqueu, ali, Zaqueu viu naquela árvore, sim, um verdadeiro adorador, né? E o que atraiu Jesus e a casa de Zaqueu? Na minha visão, o que traiu Jesus e na casa de Zaqueu foi a adoração. E essa adoração libertou Zaqueu, né? Às vezes eu e você chegamos aqui na igreja e não adoramos o Senhor da forma que nós deveríamos adorar. E passa ano, e nós nunca somos fiéis ao Senhor, porque nós não deixamos que a adoração mudasse a nossa vida, né? Nós vimos na palavra do Senhor, e inclusive quando Jesus estava na casa de Zaqueu, eu acho que Jesus ali falou muito de Abraão para Zaqueu, né? Eu vejo que Jesus ali falou quando Abraão estava lá em Ur, em Arã, Jesus começou a contar toda a história para Zaqueu. E quando chegou ali em Isaac, no sacrifício, Zaqueu entendeu o que é ser um verdadeiro adorador, né? A hora do sacrifício ali. E eu quero deixar para a igreja algo, né? Se você ainda não é um dizimista, você não consegue dizimar, é preso ao dinheiro, eu peço que Jesus te liberte, porque para você começar uma nova história com Jesus, você tem que ser como Zaqueu, você tem que adorar, você tem que ser um verdadeiro adorador, buscar essa adoração, né? Então, Zaqueu, ele começou a escrever uma nova história, a partir do momento que ele começou a ser fiel ao Senhor. Interessante que Zaqueu, ele era rico, ele não precisava, mas ele viu que tudo que ele tinha não trazia alegria para ele, né? Então, eu quero que nessa tarde, né, você está indo... Já está aí o número da nossa conta aí da igreja. Você rever a sua vida, né? Eu quero que você seja um adorador como Zaqueu, para que Jesus possa começar a escrever uma nova história na sua vida, né? Eu entendi algo. Esses dias eu vi uma ministração, e nessa ministração, o homem de Deus disse que nós estamos na graça, mas tem muito mais que a graça, né? Ele falou que tem a bênção de Deus. Então, você que está nessa graça maravilhosa, tem muito mais para você. Tem uma bênção reservada para ti. Vamos atrás dessa bênção, meu irmão. Começando sendo fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas e nas primícias. Amém? Que Deus possa te fazer essa revelação no teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a descansar em ti. Mas preciso aprender a confiar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a descansar em ti. Mas preciso aprender a confiar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Para o seu lar e para a sua família. Eu não sei quais são os leões que têm se levantado no teu caminho, na tua casa, no teu lar e na tua história. A palavra de Deus para a tua vida hoje vai mudar a realidade que você está vivendo, fechando a boca de leões. Nós vamos fazer a leitura do texto de Hebreus capítulo 11, verso 33 ao verso 34. Nos diz assim: a Bíblia nos diz que pela fé, essas pessoas derrubaram reinos, governaram com justiça e receberam o que de Deus lhes havia prometido. Eles fecharam a boca dos leões, apagaram as chamas do fogo, escaparam da morte pelo fio da espada. Sua fraqueza se transformou em força. E eles se tornaram fortes na batalha e colocaram exércitos inteiros em fuga, fechando a boca de leões. Daniel foi um homem lançado na cova dos leões por não se comprometer, por não abdicar, por não abrir mão da sua fé, num dos momentos mais difíceis da sua vida, nesse ponto da história. Daniel e o povo de Deus, Israel, eles estão em cativeiro pelos babilônios. Daniel, entretanto, encontrou um grande favor do rei Dário,
que tinha planos de promovê-lo a segundo no comando de todo o império. Daniel comandava algumas áreas do império, mas ele tinha um espírito de tanta excelência que o rei Dário diz: eu vou colocar Daniel para governar todo o meu império. E isso despertou entre os seus colegas ciúmes, inveja. Para destruir Daniel, eles tentaram de todas as formas, mas Daniel era um homem íntegro, fiel, tinha uma relevância no projeto de Deus, e não tinha nada do que acusá-los. Então decidiram: se ele não faz nada errado, nós vamos prender Daniel, pegar uma falha de Daniel, justamente naquilo que ele mais ama, naquilo que é a essência, a razão da sua vida, é a adoração ao seu Deus. Conversaram então, reuniram os oficiais e convenceram o rei Dário a assinar uma lei que estabelecia que se alguém orasse a qualquer outro Deus, exceto o rei Dário, a punição é jogado na cova dos leões. E isto feriu o princípio de Daniel. Por quê? Porque Daniel não adorava homens. Daniel não se ajoelhava diante de homens. Daniel adorava o único Deus vivo e verdadeiro, Deus criador do céu e da terra. Daniel não obedeceu a este decreto. Daniel não obedeceu a esta lei. Daniel não obedeceu a esta ordem. Daniel vai para casa. E ele, como fazia continuamente, 3 vezes ao dia, ele dobrava o seu joelho, adorava, exaltava o seu Deus, único e verdadeiro. Os espiãos viram Daniel. Você pode imaginar, aqueles homens que queriam destruir Daniel, sabia o horário dele 3 vezes ao dia, foram lá. Você imagina esses homens chegando com um WhatsApp, tirando foto de Daniel, adorando a Deus, invocando Deus Todo-Poderoso, no meio do caos, no meio da crise, no meio da dificuldade. Lá estava Daniel, de manhã, de tarde e de noite. Pegaram as fotos, mandaram para o rei Dário: rei Dário, esse homem não obedece à tua lei, esse homem não adora o Senhor, porque ele tem um outro Deus de adoração. Por causa disso, pediram que o rei Dário assinasse um decreto, ele assinou. Pediram que o rei carimbasse o decreto, ele carimbou. E agora, o rei Dário não poderia mudar o seu decreto. Daniel é tirado da sua casa, é colocado diante do rei. Ele ouve a sentença e ele é jogado na cova de leões. A Bíblia diz que durante aquela noite, Daniel dormiu, mas o rei não. O rei era amigo de Daniel. Ele amava a Daniel. E o rei vai de manhã, manda abrir, remover a pedra. E ele olha para dentro. Daniel! Daniel! Você está vivo, Daniel! E olha a saudação de Daniel. Vive o meu rei para todo sempre. O meu Deus enviou anjo e me protegeu do leão, e eu estou vivo, sem qualquer arranhão. O rei, com muita alegria, manda tirar Daniel da cova e olha para os acusadores de Daniel e mandam jogá-lo na cova, e eles são tragados e destruídos pelos leões. A minha palavra nesta tarde é: como fechar a boca de leões. Quais são os leões que têm se levantado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua empresa? Quais são os leões que têm se levantado para te ferir, para quebrar os teus princípios, para acabar com a tua vida e para abalar a tua fé? Eu quero desafiar você a trabalhar comigo nesta noite sobre esse tema, baseado na vida de Daniel. Nós descobrimos, em primeiro lugar, que Daniel fechou a boca de leões, imitando no seu tempo a vida de Jesus.
Eu quero que você pense, mas apóstolo, Jesus é do Novo Testamento. Daniel está no Velho Testamento. No Velho Testamento, ele imitou a vida de Jesus no Novo Testamento. Os seus atos, as suas ações falam tão alto que o tempo não pode apagar a marca que você deixou na sua história. Daniel 6,17 diz assim: foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali uma escolta. A cova de Daniel tinha uma pedra rolada na frente dela. Capítulo 6, verso 17. Caverna de Jesus tinha uma pedra rolada na frente dela. Mateus 27, 66. A história de Daniel na cova dos leões é rica em paralelos com a história, com a vida de Jesus Cristo. É uma tipologia do próprio relato do Evangelho. Tipologia é a doutrina ou o estudo de tipos, ou símbolos prefigurativos, ou prenúncios. Nesse caso, a história de Daniel aponta para Jesus. Deixe-me mostrar um pouco mais. Daniel era uma pessoa com o Espírito do Senhor sobre ele. Daniel capítulo 6, versículo 3. Jesus era uma pessoa com o Espírito do Senhor sobre ele. Lucas capítulo 2, verso 40. Daniel foi vítima de ciúmes e de inveja de outros líderes políticos. Daniel capítulo 6, versículo 4. Jesus foi vítima e ciúmes e inveja de outros líderes religiosos. Mateus 27, 18. Daniel foi pego e preso durante a hora da oração. Capítulo 6, versículo 10. Jesus foi capturado e traído e preso durante a seu momento de oração no Getsemane. Lucas 26, 46. Daniel orou 3 vezes antes de ser preso. Daniel capítulo 6, versículo 10. Jesus orou 3 vezes antes de ser preso. Mateus 26, 40. Daniel foi relutantemente entregue pelo governante do rei Dário. Capítulo 6, verso 16. Jesus foi relutantemente entregue pelo governante Pôncio Pilatos. Marcos 15, 15. Daniel foi lançado à morte por uma cova de leões. Capítulo 6, verso 16. Jesus foi lançado à morte na cruz. Lucas 23, 13 a 25. Os inimigos e acusadores de Daniel foram derrotados quando ele venceu a morte. Daniel 6, 24. Os inimigos de Jesus foram derrotados quando ele venceu a morte. Ressurgiu do túmulo vazio. Vivo está à direita do Pai e intercede por nós. O Deus de Daniel foi proclamado ao mundo conhecido em Babilônia. Jesus deve ser proclamado a todo mundo, em todo lugar, através da sua igreja. Daniel voltou a ser o braço direito do rei Dário. Daniel 6, 28. Jesus agora está sentado à direita do Pai no céu e intercede por nós. Esses são alguns dos paralelos marcantes da história de Daniel e marcantes na história de Jesus. Sabe, é incrível ver todas essas reflexões de Jesus. Eu pessoalmente acredito que as tipologias são histórias
proféticas para anunciar a pessoa de Jesus. Essa história não é apenas uma profecia, mas se você olhar de perto, você verá que há muito mais semelhança na vida destes dois homens. Você quer fechar a boca de leões que se levantam na tua vida? Imite a vida de Jesus. Seja como Jesus na terra, seja como Jesus no lar, seja como Jesus na sua empresa, seja como Jesus na escola, na faculdade, seja como Jesus na liderança, na direção, no governo, na política, e Deus honrará você, e os leões não terão vitória e autoridade sobre a tua vida. Amém. Amém, Igreja Batista Monte Sião. Amém, povo de Deus desta cidade. Como fechar a boca de leões? Apóstolo, seja a imitação de Jesus aqui na terra. Os leões vão olhar para você, mas não poderão te tocar, porque Deus é o seu protetor. Ele é o leão da tribo de Judá. Uma segunda lição que nós aprendemos é que Daniel fechou a boca de leões, mantendo a sua vida de oração. Sabe, não há como fechar a boca dos leões que nos atacam, que nos agridem, que querem tirar a nossa vida, se não tivermos, em primeiro lugar, uma vida de oração. Daniel 6, 10 a 11, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, entrou em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Agora olha como é que o Espírito Santo está crescendo na sua palavra. Como era seu costume. Eu amo esta palavra. Eu vibro com esta palavra. Como era seu costume. O decreto não abalou o costume de Daniel de ter intimidade com Deus. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando, fazendo súplicas diante do seu Deus. Escute algo importante que você precisa aprender hoje para transformar a sua vida. Daniel não teve que se preparar para enfrentar os leões. Ele já estava preparado quando os leões vieram na sua direção. A minha pergunta é: você já está preparado para enfrentar os leões que ameaçam a tua vida? Ou você está pensando ainda em um dia se preparar? Daniel tinha vida de oração, e sua vida de oração é mostrada ao longo do livro. Ele orou em particular, Daniel capítulo 6, versículo 10, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa, abriu as janelas, olhou para Jerusalém, ajoelhou, e 3 vezes naquele dia ele orou. Ele orou fervorosamente. Daniel capítulo 9, versículo 3. Dirijo o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com coração, com oração, súplicas, com jejum, saco e cinza. Ele orou desesperadamente em Daniel 10, 2 e 3. Naqueles dias, Daniel, estava de luto por 3 semanas inteiras. Eu não comi comida saborosa, nenhuma carne, nem vinho entrou na minha boca, nem ungi, até que se cumpriram 3 semanas inteiras de oração. Ele orou poderosamente em Daniel capítulo 10, versículo 12. Então ele me disse: não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que puseste o teu coração a compreender isto e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa de suas palavras.
Quando o rei recebeu a notícia sobre a vida de oração de Daniel, ele viu a armadilha bem planejada e ficou enojado de si mesmo. É como se o rei dissesse: como é que eu caí numa armadilha como essa da minha equipe? Como é que a minha equipe me coloca numa situação tão horrível como essa? Eles sabem do meu amor por Daniel, eles sabem do meu respeito por Daniel. Como é que aqueles que estão comigo me traíram a ponto de eu assinar a morte de alguém que é justo, fiel e temente a Deus? O rei passou a noite preocupado, enquanto Daniel estava na cova dos leões. Daniel foi fiel a Deus e quebrou uma lei em que as pessoas só podiam adorar e orar ao rei. Algumas pessoas me ligam e dizem: apóstolo, tem decreto para fechar a igreja, tem decreto para a igreja ficar fechada, após tem decreto que a gente não pode ir lá para a igreja cultuar. E a minha resposta é: queridos, esses decretos não ferem a nossa intimidade com Deus. Se algum decreto ferir a intimidade com Deus nesta cidade, eu lidero vocês. Não mexam com a fé do povo. O povo se levantará, porque este povo teme o único e verdadeiro Deus nesta cidade, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Qual é o problema desse decreto? Era impedir que o seu povo adorasse, exaltasse a Deus. Eu temo, igreja de Deus, que nesse tempo, muitos crentes nem oram nas suas casas, nem jejuam em seus lares, nem buscam a Deus nesses lares. E alguns estão vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo, nada. Alguma coisa está errada. O problema não é o decreto, o problema é se nós estamos preparados antes que os leões cheguem na nossa direção. Sabe, estar aqui pregando com a live para mim não é problema. O problema é, a partir de hoje, vocês não vão adorar o Deus que vocês adoram, ou servir o Deus que você serve. Aí sim, a igreja se une e a igreja se levanta para trazer a glória de Deus nesta cidade. Quem é o Deus que você crê? Quem é o Deus que você serve? Será que você tem a fibra de Daniel? Ou para você tanto faz? Sabe, aqui está Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele abria a janela. Ele quebrou uma lei em que as pessoas só podiam adorar e orar olhando para o rei. Se eles adorassem e orassem a outros deuses ou a único Deus, seriam lançados na cova dos leões. Daniel não apenas infringiu a lei, mas escute algo. Ele fez isso abertamente, com as janelas abertas, com a porta aberta, para que todos pudessem ver. Eu não sou crente meia boca, eu temo e adoro o meu Deus, e foi por causa disso que Deus o honrou, o abençoou, guardou e o protegeu. Não era crente escondido na caverna, era crente no quarto, com as janelas abertas, olhando para Jerusalém. E ele suplicava, adorava, exaltava o Deus da sua vida. A sua fé é fé de janela aberta, ou a sua fé é fé só de quarto fechado para ninguém saber que você o adora? Quem é você? Quem é você? Embora o rei amasse Daniel, ele não tinha escolha a não ser cumprir a lei e alimentar Daniel para os leões. Quando o rei voltou para a cova no dia seguinte, ele ficou muito feliz quando chamou Daniel, e Daniel respondeu:
Meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões e eles não me machucaram. O Senhor enviou seu anjo para fechar a boca deste leão e a minha vida foi poupada. Sabe por quê? Porque Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel tinha uma vida de oração. Sabe de uma coisa? Daniel não orava para que o leão não o tocasse. Daniel orava porque ele tinha intimidade com Deus. Você não deve orar para acabar com a pandemia. Você deve orar porque você tem intimidade com Deus. E na sua intimidade, você pede para Deus acabar com a pandemia. Tem pessoas orando, fazendo pedido para acabar com a pandemia, mas não tem intimidade com Deus. Não tem tempo a sós com Deus, não tem vida com Deus. Deus, mais do que acabar com a pandemia, Ele quer ter intimidade com aquele que pede o fim da pandemia na terra. Quando Daniel abriu a sua boca para falar com Deus, escute, Deus fechou a boca dos leões para que não tocasse na sua vida. Daniel abre a boca para falar com Deus. Deus fecha a boca dos leões para não tocar em Daniel. Você tem realmente aberto a sua boca para falar com Deus? Os leões acusadores podem se levantar contra a sua vida, mas se você orar, Deus fecha a boca dos teus acusadores e eles cairão por terra mais rápido do que você imagina. O diabo anda ao seu redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Escute, nessa busca do diabo, ele tem encontrado alguns que não oram, alguns que não temem a Deus, alguns que não buscam a Deus. O diabo tem encontrado alguns e ele tem tragado, mas louvado seja Deus, que ele tem encontrado alguns que têm a marca de Daniel, a essência de Daniel, o coração de Daniel, a fibra de Daniel, e tem voltado de boca fechada, porque nessas vidas o inimigo não toca. Esteja atento, mas não abra mão da sua intimidade com Deus. Aqueles que são íntimos de Deus, vence o diabo no seu próprio campo de batalha. Onde é que Daniel venceu a batalha? No próprio campo onde o leão jazia. Sua experiência com Deus transformou a sua história. Sabe, queridos, abra sua boca para profetizar o seu milagre diante da cova de leões. Quando você abre a boca e você começa a profetizar, a sua geografia, ela é transformada. Profeta Ezequiel, poderão viver esses ossos aqui? Cadáveres, gente mortas. É como se uma pandemia chegasse e matasse todos, e todos aqueles corpos não tinham sido enterrados, estavam lá, ossos já. Ossos de um lado, ossos para o outro lado, ossos para cá e ossos para cá. E o profeta Ezequiel diz, tu sabes, Senhor. E Deus diz, profetiza, Ezequiel. Ezequiel, profetiza. E quando Ezequiel, capítulo 37, começou a profetizar, aqueles ossos e cadáveres se tornaram um exército pronto para a batalha. O que você tem profetizado quando você abre a sua boca? A grande lição que aprendemos com Daniel na cova dos leões é que quando estivermos sob o ataque de leões, não devemos parar de orar. Quando estamos sob ataque de pandemia, não podemos parar de orar. Ore mesmo estando longe de Jerusalém por tanto tempo. Daniel ainda se lembrava de quem era seu Deus. Ele se voltou para o templo e orou. Ele sabia que se orasse estaria sob ataque. Mesmo assim, ele orou.
Ele sabia que os outros estavam preparando uma armadilha para ele. E ele ainda orava. Quando a sua fé é atacada, é hora de se apoiar e depender mais desta fé através da vida de oração. Vá até Deus em oração. Você quer fechar a boca dos leões que têm se levantado sobre a tua vida? Eu quero dar a você esse segundo conselho. Tenha uma vida de oração. Terceiro, Daniel fechou a boca de leões, crendo no sobrenatural de Deus. Quero fazer uma pergunta. Você crê no sobrenatural de Deus? Você crê que Deus pode fazer algo poderoso aqui neste lugar? Você crê no sobrenatural de Deus ou você não crê? Você crê que Deus pode fazer coisas grandes e poderosas ou você não crê? Daniel 6:22 diz, olha o sobrenatural. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum. Que palavra! Essa foi a resposta de Daniel ao rei Dário. Depois de passar uma noite inteira na cova dos leões, o meu Deus enviou o seu anjo. O nosso Deus é o mesmo, e Ele continua providenciando livramento a todos aqueles que o amam e o servem. Apenas confie nele. Apóstolo, o senhor não sabe a luta que eu estou passando, a guerra que eu estou passando. Eu tenho um grupo de nomes que eu tenho orado, as pessoas oram, apóstolo, pode orar por esse nome, apóstolo, não esqueça de orar, estou orando por esse nome, apóstolo, tem essa pessoa, está internada com Covid, não pare de orar, não cesse de orar, querido, estou orando, e Deus tem feito coisas grandes. Semana passada, recebi uma mensagem, pedindo que orasse por uma mulher no Paraná, senhora Regina, lá da Riatec, esposa do Rui. Apóstolo, o senhor ora por ela, clama a Deus, interceda a Deus por ela. Ela está mal na UTI, já parece que não tem mais esperança. Clame por ela, clame por ela. Eu disse, Regina, estamos entrando em oração, e nós vamos nos unir, e nós vamos vencer essa guerra. 2 ou 3 dias depois, ela me manda uma mensagem. O médico foi no quarto. Apóstolo, eu não sei, mas um milagre aconteceu. Um milagre aconteceu. Ela já saiu da UTI e já está no quarto. Um milagre. Deus continua fazendo milagres. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós devemos fazer? Orar, orar, orar e crer no sobrenatural de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 12 que Pedro estava preso, Pedro seria decapitado, Tiago morreu e o próximo a ser decapitado era Pedro. Pedro vai morrer, mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. Então o anjo do Senhor entrou na prisão, soltou as algemas, soltou as ligaduras, segurou Pedro pela mão, abriu a porta, atravessou a rua e o anjo sumiu e Pedro foi embora, liberto a se encontrar com a igreja em oração. Você crê no sobrenatural de Deus? Sabe, a Bíblia diz que havia um exército, o exército mais terrível na terra, o exército da Síria, comandado por Senaqueribe. Ele destruía todas as nações, todos os povos. Quando ele passava, era só morte que ficava. Senaqueribe olha para Jerusalém, capital da adoração, terra do Deus vivo, e diz: hoje Jerusalém cai. Senaqueribe pega o seu exército e ataca Jerusalém. O rei Ezequias reúne o povo e diz: vamos levantar um clamor a Deus. Ezequias sabia quem era Senaqueribe, mas Ezequias sabia quem era o Deus da vida dele. E o povo então em Jerusalém, com os muros fechados, começaram a clamar.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, nas tribulações, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que haja terremoto, maremoto, não temeremos, Deus está no meio dela. O povo começou a clamar o Salmo 46. Agora escute, quando você clama a Deus, diante dos leões que atacam a tua vida, você precisa crer no sobrenatural. A Bíblia diz que enquanto o povo clamava, Deus enviou, olhe para mim, cameraman, Deus enviou um anjo, olhe para mim, um anjo. E o anjo olhou para o exército Senaqueribe, olhou para Jerusalém. Fique em paz, essa guerra é minha. Deus me enviou para guardá-lo. E o anjo ficou no meio, entre o exército inimigo e o povo de Deus, entre o ímpio e aquele que serve a Deus, entre os acusadores, difamadores e aqueles que estão cantando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O exército veio contra o anjo desembainhou a espada e ele lutou a noite toda. E no dia seguinte tinha 185 mil cadáveres de soldados inimigos prostrados no chão. E Jerusalém continuou intacta até o dia de hoje. Deixa eu dizer uma coisa: quando você crê no sobrenatural, você tem direito ao milagre que Deus tem para a tua vida. Mas se você não crê no sobrenatural, como espera uma intervenção poderosa como essa na sua vida? Eu e você precisamos crer que Deus tem seus anjos para enviar e fechar a boca dos leões, enquanto você dorme o sono do justo, mesmo numa cova cheia de leões. Os acusadores de Daniel sabiam caluniar, difamar, acusar, condenar, mas não sabiam que o Deus de Daniel dava ordens a anjos para fechar a boca de leões. Escute algo, você que me ouve nesta tarde. Anjos não ouve nenhuma palavra sua. Quem dá ordem para anjo é Deus. Se você tem um anjinho na sua casa ali, olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você vá lá, eu quero fazer isso. Anjos só obedecem a Deus. O anjo do Senhor, Salmo 34, acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. Então o que você deve fazer é: Senhor Deus, como tua filha, como teu filho, eu clamo a ti, que o Senhor ordene aos anjos para que guarde a minha filha, onde ela se encontra agora, que ela seja guardada, amparada e protegida por ti. Senhor, que o Senhor envie os teus anjos e guarde o meu marido lá no trabalho, indo para o trabalho e voltando para casa. Que o Senhor ordene os teus anjos, guarde a minha esposa no caminho do trabalho para casa e de casa para o trabalho, que ela seja guardada. Senhor, envia o teu anjo, e Deus dará ordem aos anjos, e você não tropeçará com seu pé em pedra. Quarta lição: Daniel fechou a boca de leões, exercitando a sua fé em Deus. Querido, os leões estão entrando na tua casa. Os leões estão roubando a tua alegria, a tua paz. Os leões estão sacudindo a tua família de um lado para o outro e você não sabe o que fazer. Você foi jogado numa cova de leões por adorar o Deus vivo e verdadeiro. O que fazer? Mantenha a sua fé nele. Hebreus 11:33, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa e fecharam a boca de leões. Você não encontra o nome de Daniel na galeria dos heróis da fé. E é interessante isso. Mas o Espírito Santo deixou apenas uma dica: fecharam boca de leões.
Daniel está ali. Sabe, se o teu nome não está escrito no livro de grandes proezas, vai estar escrito as proezas que você fez e que agradou a Deus. Mas se o teu nome não estiver lá, e você não tem nenhuma proeza que você fez, você será esquecido para sempre na história. Diz o texto, fecharam a boca de leões. Não há leões que se levantem sobre a sua vida, quando você começa a exercer a sua fé, onde Deus te colocou. Hoje você precisa exercer a sua fé na sua casa, no seu lar, na sua família, diante dos doentes, diante das calamidades, diante da pandemia, diante de um ataque violento na sociedade. Abra sua boca e os leões sairão em retirada do seu arraial. E você será fortalecido, protegido, ainda que seja dentro da cova de leões. A presença do anjo fazia da cova dos leões a sua fortaleza, seu palácio, seu paraíso. E por causa dessa proteção, Daniel nunca teve uma noite de sono melhor em sua vida. Quem tem que perder noites de sono são os nossos acusadores, e não os que servem e adoram o Deus vivo. Você dorme bem? Ou a pandemia tem roubado o teu sono? Veja o poder de Deus sobre as criaturas mais ferozes e acredita em seu poder para conter o rugido do leão, que anda continuamente procurando devorar e ferir aqueles que são seus. A fé supera todos os seus impedimentos. A fé que vem de Deus para estar presente em toda situação que enfrentamos, para que assim haja esperança e vitória. Todas as vitórias do povo de Deus passam pela fé. A fé é protetora, a fé é escudo, é arma de batalha. Qualquer que seja a sua luta, que estejamos passando, a fé precisa estar presente. Ontem à noite eu estava estudando esse sermão, preparando esse sermão, concluindo esse sermão, e deixei o meu notebook, o que eu uso sempre, no sofá. Eu desci a escada, vim para o andar de baixo e fui ler um livro. E eu estava ali lendo aquele livro por 40, 50 minutos. E aí eu subi para a sala para concluir o sermão. E quando eu cheguei na sala, a janela, a porta de vidro estava aberta. E a chuva entrou. E eu vi o meu notebook molhado de água de chuva. Rafael Celes, Jonas, vocês que mexem com tecnologia, você imagine a crise do homem de Deus. Sequei. Chorei sem lágrima, sequei. Peguei o secador de cabelo da minha filha, alta potência de calor. Não sei se é bom ou se é ruim, mas precisa fazer alguma coisa. Esperei 1 hora, liguei, nada. Falei, deve ser, acabou a bateria. Peguei o cabo de bateria, coloquei, a luzinha não acendeu, não estava conectando a energia. Eu falei, meu pai, eu estava fechando e concluindo o sermão, a 4ª e última lição. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Voltei para o meu gabinete, revirei e vi numa caixa, notebook velhinho que eu tinha lá, com tantos problemas. Eu falei, eu preciso que ele acione o Word. Fui lá, coloquei, ligou, falei, meu Deus. E eu disse, fechando a boca de leões. E aí comecei a reescrever. Fui para o gabinete, preparei. E até agora o notebook não liga. Mas eu quero dizer uma coisa. Isso não roubou a mensagem que Deus tem para o seu coração. Sabe, como é que a gente enfrenta esses leões que aparecem?
Agora escute algo, olhe bem para mim, cameraman. Daniel, ele governava uma das províncias. O rei Dário assume o governo e diz assim: eu ouvi falar da excelência de Daniel. Eu quero que Daniel se torne governador de todo o reino. Você sabe o que é isso? Uma promoção em alto nível. Você pode imaginar o salário dele, você pode imaginar o reconhecimento dele, você pode imaginar a posição de Daniel. E os amigos tiveram ciúmes e inveja e prepararam uma armadilha para tirar a vida dele. Sabe o que acontece com a nossa vida? Tudo pode ir bem, talvez tua vida esteja 120%. Olha, está tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E de repente, uma tragédia se instala e tudo se acaba na sua vida. E você pode ser o próximo condenado à morte amanhã. Isso aconteceu com Daniel. Mas tudo isso não roubou a fé deste homem, não abalou o relacionamento dele com Deus. Como é que você enfrenta as suas guerras? Como é que você enfrenta as suas provações? Murmurando, reclamando. Era hora desse Deus mandar uma chuva, justamente quando o homem de Deus está estudando a palavra e esqueceu a janela aberta. Isso, essa hora. Deus é sabedor de todas as coisas. E Ele continua sendo Deus na minha vida, e Deus na minha história, e Deus na sua vida, e Deus na sua história. Você está exercitando sua fé em Deus nesse tempo difícil que todos nós estamos atravessando? Você está exercitando a sua fé em Deus quando um parente seu não respira com tanta facilidade e é levado ao hospital? Você é aquele que dobra o joelho e clama? Você é aquele que clama a Deus quando talvez você estava prestes a receber uma bênção, algo poderoso da parte de Deus, e de repente aquela bênção desaparece, vai embora e traz frustração para a tua vida? Como é que você reage a tudo isso? Exercite a sua fé em Deus nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia. Todas as nossas conquistas passam pela fé. A fé é a base, a fé é o fundamento. Sem fé não há esperança. Essas diversas batalhas vencidas, registradas em Hebreus capítulo 11, foi vencida pela fé. Gideão venceu pela fé. Como vencer um exército enorme com 300? Mulheres que eram estéreis e não podiam dar à luz, venceram a esterilidade pela fé. E a Bíblia diz: e o que mais direi? Homens do qual o mundo não era digno, porque não eram murmuradores, eram exercitadores da fé. Sem fé não há reconstrução. Neemias precisou da fé para reconstruir uma cidade totalmente destruída, Jerusalém. Seja qual for a tua luta, peça ao Senhor que o escudo da fé esteja guardado dentro do seu coração e você vencerá. Você vencerá as grandes batalhas, os leões devoradores da sua vida e tudo aquilo que nos ataca diariamente. A fé vai nos resgatar para a eternidade. Tudo que a igreja precisa é viver pela fé. Discípulo meu, se você não vive pela fé, você não tem direito à eternidade. É pesado isso. Por quê? Porque o justo viverá da sua fé. Daniel era um homem de fé no Deus verdadeiro e venceu seus inimigos e fechou a boca dos leões. Quando olhamos para os heróis da fé, percebemos, eram homens e mulheres que buscavam constantemente a comunhão com Deus. A fé é âncora e fortaleza nos momentos difíceis da nossa vida. A fé penetra na obscuridade e aceita providências de Deus, ainda que produzam dor e sofrimentos momentâneos.
Milhares de cristãos já passaram pelas agruras da perseguição e a venceram pela fé. Deixa eu tentar ilustrar isso. Numa cela da cidade de Colônia, Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, alguém encontrou essas palavras escritas na parede da prisão. Acredito na existência do sol, ainda que ele não brilhe. Acredito na existência do amor, ainda que eu não sinta. Acredito em Deus, ainda que ele esteja em silêncio. Isto é fé. Daniel sabia que mesmo diante dos leões, havia um Deus acompanhando toda a trama do universo, se preocupando particularmente com a sua vida, naquela cova horrível e ameaçadora entre os leões. A lista dos heróis da fé continua. Ela não parou, porque Deus está escrevendo uma outra lista, aumentando a lista e colocando o seu nome naquela lista. Você é o próximo, que o nome está escrito dos grandes homens de fé. E eu quero encerrar com uma última lição. Foi aqui que eu saí para estudar um outro livro. Daniel fechou a boca de leões, deixando Deus lutar a sua batalha. E isso aqui foi um soco no estômago. Deus, essa é a minha batalha, por favor, lute ela por mim. Daniel 6, 22 e 23. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado, olha a palavra, inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus e não fez do rei Dário Deus da sua vida. Daniel sai da cova dos leões e o rei Dário diz: onde estão os acusadores de Daniel? Peguem esses acusadores e joguem na cova. E aqueles acusadores foram jogados na cova dos leões. E os leões jantaram naquela noite. Eles não me machucaram. Você pode dizer isso pela fé? Eles não me machucaram. Eles não me machucarão. Enquanto eu orava, o Senhor enviou o seu anjo. E milagrosamente ele me guardou. Se você tem alguém em sua vida que sempre lhe agride verbalmente, seja corajoso em não responder. Em vez disso, ore para que Deus cale a boca do leão, assim como fez na experiência de Daniel. Não é preciso coragem para retaliar quando alguém vem contra você. Não é preciso coragem para falar sobre alguém, porque essa pessoa falou mal de você. Não é preciso coragem para dar um soco na garganta de alguém, para fazê-lo calar as calúnias sobre a tua vida. Coragem é confiar em Deus e crer que Deus fará todas estas coisas no seu devido tempo. Coragem é silenciar a nossa voz. Coragem muitas vezes significa seguir em frente, deixando de olhar para trás, ainda que haja desrespeito e desonra em nossa direção. Coragem é confiar em Deus e seguir a sua vida orando. Coragem é deixar Deus lutar a sua batalha. Qual é a sua batalha, meu amigo, meu querido e meu irmão? Deixe Deus lutar a sua batalha e Ele colocará um fim nela. Qual a melhor maneira de vencer uma luta, uma guerra, uma batalha, do que ter Deus calando a boca do leão? Salmo 56, 3 e 4 diz, o salmista Davi: quando eu tiver com medo, eu confiarei em Deus.
em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, eu não terei medo. O que o homem mortal pode fazer comigo? Quando Daniel entregou sua batalha nas mãos de Deus, ele o protegeu na cova e eliminou todos os seus acusadores de uma só vez, quando ordenou que eles fossem jogados na cova dos leões. Deus pôs fim à sua guerra completamente. Concluindo a minha palavra, o diabo está constantemente procurando destruir o povo de Deus, como tentou destruir a vida de Daniel. Tudo ia bem na vida de Daniel e, de repente, tudo ia bem, era promoção, bom trabalho, boa posição, muito dinheiro, muita honra. De repente, tudo ia bem com Daniel, um homem muito feliz em Babilônia. Mas de repente, tudo de ruim caiu sobre a sua cabeça. E ele não teve nem tempo para se preparar diante de uma grande tragédia como esta. As coisas aconteceram de repente, mas graças a Deus, Daniel já estava preparado há muito tempo em oração para vencer as suas guerras. Se você não se preparar hoje, sua queda pode ser fatal amanhã. Porque, de repente, tudo pode mudar na sua vida. De repente, tudo pode acabar na sua vida. De repente, acusadores podem vir na sua direção. De repente, pessoas podem se unir para acabar com a sua vida. De repente, aparecem os leões rugindo em nossa direção, procurando devorar a bondade que Deus colocou dentro de nós. Mas toda vez que o diabo tenta devorar, seja Daniel no Antigo Testamento, seja eu ou você nos dias de hoje, Jesus está constantemente fechando a boca desses leões. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões, que estava diante de Daniel, é o mesmo Deus que está fechando a boca dos nossos leões nos dias de hoje. Daniel significa, Deus é meu juiz. Coloque a sua confiança em um Deus justo, que é juiz de todos, e Ele enviará o seu anjo para tapar a boca dos leões. Daniel estava pronto para esse ataque infernal na vida dele. A pergunta que eu faço é, você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Eu quero orar por você. Coloque-se de pé onde você está, na sua casa, no seu lar. Eu não sei quais são os leões que se levantam sobre a tua vida. Eu não sei quais são os acusadores. Hoje nós aprendemos com Daniel como fechar a boca de leões. Como é que a gente fecha? Eu passei por uma experiência essa semana, não foi muito legal. Eu contratei algumas pessoas para pintar minha casa. Minha casa foi pintada. 4 dias depois, um vizinho chega e diz assim, meu carro está sujo de tinta. E o senhor tem que pagar. Eu disse, meu querido, você me procura 4 dias depois? Você deve ter me procurado antes, enquanto os pintores estavam aqui. Mas 4 dias depois? Se o senhor não pagar, eu vou fazer um boletim de ocorrência contra o senhor. O senhor paga, eu faço o boletim. Eu disse, eu sou homem de Deus. Eu quero que o senhor ore na sua casa, e eu vou orar na minha.
O que Deus colocar para o Senhor, que eu tenho que pagar, pode apresentar conta. Eu vou pagar. Se eu tiver que dividir em 10 vezes, em 20 vezes, o valor que Deus colocar para o Senhor, falar para mim, eu pago. Uma boa noite. Ore, busque em Deus, quanto é que eu lhe devo? Eu vou lhe pagar. Tudo que tinha que ser feito, foi feito. Avisei para os carros saírem da rua, colocamos cone na frente da casa, tudo. Ore a Deus. O Senhor é crente e eu também sou. Somos irmãos em Cristo. E despedimos e fomos embora. Ontem, essa pessoa me procurou e disse: apóstolo, Deus me deu uma ideia. Eu peguei um pouco de diesel, coloquei no pano, passei. Você acredita que toda a tinta branca sumiu do meu carro? Conseguiu tirar tudo? Consegui. O senhor não me deve nada. Obrigado. Eu disse que não ficaria lhe devendo nada. A conta que o senhor me desse, eu iria te pagar. Você é Daniel na cova dos leões? Ou você tem tanta coisa errada na tua vida, que o leão é capaz de olhar para você e dizer: há pessoas clamando, tem anjos querendo vir, mas a tua vida não respalda a presença de um anjo aqui. Daniel disse: eu não tenho nenhum erro, não cometi nenhuma falha, eu sirvo aquele que é fiel e poderoso, e por isso o anjo entrou na minha batalha. Escute algo: o anjo tem autoridade para entrar na tua guerra, na tua batalha, ou o anjo não tem autoridade, porque você não vive como deveria viver na presença de Deus. Sabe qual é o desafio? Seja um Daniel no palácio, continue sendo Daniel diante dos acusadores, mas não abra mão de ser Daniel na cova dos leões, porque a mesma pessoa, passando por várias situações diferentes, não pode esquecer que Deus continua sendo Deus em toda e qualquer situação. Eu quero orar por você. Deus amado, obrigado pela vida deste homem Daniel. Pai, como eu fiquei apaixonado pela história desse homem. Um homem que fechou, tapou a boca de leões. Meu Deus, às vezes tem pais que não conseguem fechar a boca de um filho, que levanta e diz o que quer, e o pai não tem autoridade para se posicionar. Este homem fechou a boca do rei dos animais. Um animal que come 30 quilos de carne por dia. Um homem que dá, um bicho que dá um rugido e atinge 8 quilômetros. E os animais simplesmente se curvam de medo da autoridade dele. Que homem é este? Este é o homem que confiou em Deus e fez do poderoso Deus o Deus da sua vida. Deus amado, eu quero abençoar cada pessoa que nos acompanha nesta tarde, aqueles que ainda vão estudar e rever e ouvir esta ministração. Pai, o Senhor sabe quais são os leões que têm se levantado, e ó Pai, eu como apóstolo e como sacerdote deles, Senhor, eu repreendo todo o ataque do leão, na alma, na mente, no espírito, na família. Todo o ataque do leão caia por terra agora, no poder, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, gere vidas temente a Deus, gere vidas comprometidas contigo, gere, ó Deus, vida aliançada com o Senhor, gerem vidas de fidelidade ao teu nome, Senhor, que ao gritar pelo teu nome, eles tenham respaldo para que o Senhor envie anjos e feche a boca dos leões. Senhor, se há leões se levantando sobre cada vida que nos ouve, eu te clamo, ó Deus, envia os teus anjos para guardá-los, para protegê-los, para livrá-los.
Senhor, eu te peço, assim como Daniel fez, eu te peço, Deus, entre na guerra dos teus filhos, entre na guerra do teu povo nesta cidade, entre na guerra, Pai, do povo de Deus na cidade de Hortolândia, entre na guerra, Pai, que as igrejas estão enfrentando, entre nesta guerra e manifeste o teu poder, manifeste a tua glória, manifeste a tua vontade, para que todos saibam que tu és Deus, e quando o Senhor ordena, tudo cessa pelo poder da tua palavra. É a minha oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deus abençoe, fechando a boca dos leões, que toda a boca do leão seja fechada hoje na tua vida. Deus nos abençoe, até breve, se Deus assim nos permitir. Shalom, igreja. Nós estamos caminhando para o final deste culto. Eu quero lembrar você que hoje, a partir da meia-noite, nós entramos em jejum e oração pela nossa nação. Amanhã, dia 29, é o Dia Nacional de Jejum e Oração. Nós vamos jejuar a partir de hoje, meia-noite, até amanhã ao meio-dia. No restante do dia, nós somos desafiados a termos momentos de oração e de clamor pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso prefeito, pelas pessoas que amamos, que estão enfrentando este vírus. Vamos nos colocar ao lado e vamos segurar as redes, clamando pela intervenção do Pai. Amanhã à noite, às 20 horas, você vai receber um link lá no grupo de líderes e nós teremos uma importante reunião, seremos mais uma vez ministrados pela palavra, seremos mais uma vez desafiados a agir pela fé, mas juntos nós vamos construir esta semana que é tão importante. É a festa bíblica mais importante do cristianismo. Só existe cristianismo porque Jesus ressuscitou. E nós precisamos celebrar, exaltar e glorificar o Pai e o Filho durante toda esta semana. Na próxima quarta-feira, dia 31, nós encerramos a série O Poder da Fé e será o nosso apóstolo que trará a palavra no encerramento desta série. Quinta-feira é dia 1º, é um novo ciclo e como já é cultura da nossa igreja, todo primeiro dia nós nos consagramos ao Papai. Quero lembrar, na quarta, o culto é na viração do dia, às 17h30. Quarta-feira, a última palavra do Poder da Fé, às 17h30. E nós vamos manter na quinta, também às 17h30, um momento de oração e adoração aqui, através do Sião Channel. Nós vamos orar em casa durante o dia, mas na quinta-feira, 1 de abril, às 17h30, nós vamos estar aqui conectados, consagrando o mês de abril. Sexta-feira é feriado. E nós vamos ter uma worship, um momento de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sexta-feira, por ser feriado, você vai se conectar aqui às 17 horas. Agora, papai, mamãe, igreja, salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Você que faz parte da família IBMS. Esse aviso é específico para esta família. No domingo nós teríamos um drive-thru, mas nós adiantamos porque nós expandimos a estratégia. Então no sábado nós teremos um drive-thru, Jonas está aí publicando. Esse drive será das 10 da manhã a 1h da tarde. Só pode participar desse drive-thru as pessoas inscritas até quarta-feira, dia 31.
só vamos poder atender as famílias inscritas, as famílias da IBMS inscritas até quarta-feira, dia 31. O que vai acontecer no drive-thru? Tem 2 links para você inscrever. Um deles, você vai inscrever os seus filhos, crianças e adolescentes. Pode ser através do link que está aqui no slides, ou pode ser através do QR Code, que eles também estão aí publicando. É só você colocar a câmera aí do seu celular e ativar o QR Code. Ali tem 2 links. Um para você, então, inscrever o seu filho, a sua filha, criança ou adolescente, porque eles vão receber uma lembrança, algo específico da Páscoa para as crianças, algo específico para os adolescentes, mas você também precisa inscrever a sua família. Lá na inscrição da família tem até quantas pessoas compõem a sua família. Por quê? No domingo nós teremos 2 cultos. Teremos um culto às 7 da manhã, celebrando a ceia do Cordeiro. E nós teremos outro culto às 17 horas, celebrando a ceia da restauração. E no drive-thru você vai receber 2 kits para a ceia, um kit para a ceia do Cordeiro e o outro kit para a ceia da ressurreição. E nós queremos preparar isso com a mais excelência possível. Então se inscreva até o dia 31 e participe do drive-thru sábado, dia 3, das 10 da manhã até as 13 horas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus te abençoe. Vamos permanecer firmes, linkados ao Pai, orando, clamando, mas agradecendo. Até aqui o Senhor tem sido bom, o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos abençoado. Deus abençoe o seu coração. Vamos terminar este culto adorando ao Pai. Quando o mar tenta me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa, você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, eu me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, eu me lembrarei, me lembrarei. Que
a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Me lembrarei, me lembrarei, me lembrarei, me lembrarei. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus.